Vamos então para a parte 2 da lição 1. Nós estávamos falando sobre os substantivos, estávamos no tópico 1.6, esse tópico aqui. É claro que alguns substantivos são totalmente diferentes para o masculino e para o feminino de alguns animais. Em português isso acontece, né? A gente tem o boi e a vaca, e não o boi e a boia, e não a vaca e o vaco. Em inglês é a mesma coisa, em alguns casos os nomes são totalmente diferentes, né? The ox é o boi e the cow é a vaca. É claro que alguns animais têm o mesmo nome e só muda, no caso em português, muda a terminação para feminino e masculino, como gata ou gato. Só muda a terminação indicando o gênero. Em inglês, quando o nome do animal é o mesmo para o feminino e para o masculino, como nós sabemos que não existe gênero, então também não existe uma terminação de gênero. The cat pode ser o gato ou pode ser a gata, como nós vimos, né? Mas quando é preciso especificar se é um gato masculino ou se é um gato feminino, quando você está falando inglês, aí você tem o recurso de dizer, por exemplo, é um she cat, é uma gata, ou é um he cat, que é um gato, seria ao pé da letra um ele gato e aqui um ela gato, né? Então tem esse recurso aí. Mas então tem alguns nomes que são diferentes, certo? Como em português, nenhum mistério. Bom, o plural dos substantivos em inglês se faz simplesmente acrescentando um S no final. Não tem nenhum mistério. É mais ou menos como em português. Entretanto, às vezes é preciso fazer algumas adaptaçõezinhas. Mas isso aí é uma coisa muito fácil e que você vai se dando conta na medida em que você se expor cada vez mais ao idioma. Então, the cat pode ser o gato ou pode ser a gata. E the cats, os gatos ou as gatas. The door, a porta. E the doors, as portas. Até aqui só acrescentamos um S, né? E ficou plural. Agora vamos precisar de alguma adaptaçãozinha. Por exemplo, the city é a cidade. E cidades, as cidades é the cities. Veja que caiu o Y e entrou um IES. Foi preciso fazer uma adaptação. The hoof é casco, como casco do cavalo, casco do boi. E the hooves é o plural, os cascos. Então caiu o F e entrou um VES, entrou um Vs. Né? Também foi preciso fazer uma adaptação aí. Mas isso você vai pegando com o tempo, não se preocupe em estudar essas regras. Bom, então o the é o artigo definido do inglês. Ele vai equivaler ao português o, a, os e as. E a gente vai usar, obviamente, quando a gente está falando de algo definido, de algo que a gente conhece. Por exemplo, se eu falo que a cadeira da minha sala é vermelha, essa cadeira é uma cadeira definida, é uma cadeira que eu conheço, é a cadeira da minha sala. Por isso que eu já estou usando em português o artigo definido feminino a. E em português, essa frase, então, seria com o artigo definido, que só tem um, the. Então, a cadeira na minha sala é vermelha. Em inglês, the chair in my living room is red. Mas, e aí passamos para o próximo tópico, quando falamos de coisas em geral, coisas que não conhecemos, não vimos, essas coisas são indefinidas. E aí nós vamos usar os artigos indefinidos. E o artigo indefinido em inglês é o a, ou a, você pode pronunciar, existem duas pronúncias aceitas. Então a gente vai dizer, por exemplo, uma cadeira é a chair, um gato ou uma gata, a cat, um banco, como esses banquinhos redondos de sentar,
um banco, a stool, uma garrafa, a bottle, um prato, a dish. Bom, mas se a palavra, né, o substantivo que vem depois do artigo indefinido, seja uma vogal, ou tenha som de vogal, bom, se ela for uma vogal, nós vamos acrescentar um N, e aí não é mais A, é N. Então, um remo é an oar, uma arte, an art, um idiota ou uma idiota, an idiot. Ok? É uma adaptaçãozinha para soar bem. Então, perceba que o the vale para masculino e feminino, plural e singular. Então, the equivale ao português o, a, os ou as. Mas o artigo definido a, ou a adaptaçãozinha an, vale só para masculino e feminino no singular. Perdão, aqui é o artigo indefinido, né? O artigo indefinido a ou an vale somente para o masculino e feminino no singular. Então, a ou en significa um ou uma. E o plural disso aí é some. Então, veja, the cats, o gato ou a gata. The cats, os gatos ou as gatas. A cat, um gato, uma gata. Some cats, uns gatos, umas gatas. Ou ainda alguns gatos, algumas gatas, poderia ser também. The rug, o tapete. The rugs, os tapetes. A rug, um tapete. Some rugs, uns tapetes. Ou alguns tapetes. Okay? Então, some equivale ao português um, umas, alguns, algumas. Vamos ver mais uma bateria de exemplos aí. A chair, uma cadeira. Some chairs, umas cadeiras. A cat, um gato ou uma gata. Some cats, uns gatos, umas gatas. A rug, um tapete. Some rugs, uns tapetes. A dish, um prato. Some dishes, uns pratos. An oar, um remo. Some oars, uns remos. An idiot, um idiota ou uma idiota. E some idiots, uns idiotas, umas idiotas. Ok?